Ela caminhou até a água acabar. Colocou o menino sob um arbusto para não vê-lo morrer de sede. E então ouviu a voz. Não era a primeira vez que um anjo falava com Agar no deserto. Mas dessa vez a promessa era diferente. Dele sairia uma nação grande. Ismael, o filho rejeitado de Abraão, se tornaria pai de príncipes. E a profecia se cumpriu de forma que ninguém esperava. A história que você está prestes a descobrir não começa em Meca no século VII. Começa 2600 anos antes, em uma tenda no deserto de Negueb, com uma decisão brutal tomada por uma mulher desesperada. Sara, esposa de Abraão, havia esperado 25 anos pela promessa de um filho. 25 anos de esterilidade, de vergonha social, de sussurros nas tendas vizinhas. E então, finalmente, Isaque nasceu, o filho da promessa, o herdeiro legítimo. Mas havia um problema. Isaque não era o único filho de Abraão. 14 anos antes, quando a paciência de Sara se esgotou e a promessa de Deus parecia mentira cruel, ela ofereceu sua serva egípcia, Agar, ao marido. Gênesis capítulo 16 registra com precisão cirúrgica. Sarai tomou a Agar, egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abraão. Sem romantismo, sem escolha para Agar, propriedade transferida, e da união forçada nasceu Ismael, o primogênito de Abraão, o menino que por 14 anos cresceu pensando ser o único herdeiro. Agora Isaque estava ali, desmamado, celebrado, glorificado, e Sara viu algo que a gelou, Ismael zombando. Gênesis capítulo 21, versículo 9, usa a palavra hebraica específica, metzachek. Pode significar brincando, zombando ou imitando. Mas Sara interpretou como ameaça, o filho da serva ridicularizando o filho da promessa. E naquele momento tomou decisão que rasgaria a história em duas. Deita fora esta serva e o seu filho. Mas falta revelar a parte mais brutal. Deus concordou. Abraão ficou destroçado. Gênesis capítulo 21, versículo 11, diz que a palavra de Sara foi muito penosa aos olhos de Abraão por causa de seu filho. Ele amava Ismael. 14 anos de memórias, primeiros passos, primeiras palavras, o menino que ele carregou nos ombros. E agora Sara exigia que ele os mandasse embora para morrer no deserto. Porque era isso. Sem água suficiente, sem provisão, uma mulher e uma criança expulsos para o Negueb não tinham chance. Abraão hesitou, até que Deus falou. Versículo 12. Não te pareça mal aos teus olhos acerca do moço e acerca da tua serva. Em tudo o que Sara te diz, ouve a sua voz. Deus ordenou que Abraão obedecesse Sara, e então adicionou algo que muda tudo. Porque em Isaque será chamada a tua descendência, mas também do filho desta serva farei uma nação, porquanto é tua semente. Duas promessas, duas nações, um só Deus. No dia seguinte, ao amanhecer, Abraão colocou pão e um odre de água nos ombros de Agar. Apenas isso. Para a travessia que matava homens experientes em 3 dias, sem provisão adequada. Ele não deu camelos, não deu servos, não deu ouro, deu pão e água, e despediu mãe e filho para o deserto de Berseba. A palavra hebraica usada é shalach, enviar embora, repudiar, divorciar. Não foi partida voluntária, foi expulsão. Agar vagou. O texto não especifica quantos dias, mas arqueólogos que estudaram rotas de Berseba estimam que a água de um odre médio durava 2 a 3 dias para 2 pessoas sob sol escaldante. Quando acabou, ela entrou em colapso emocional. Gênesis capítulo 21, versículo 15. E consumida a água do odre, lançou o menino debaixo de uma das árvores. Lançou, violência no gesto, não depositou suavemente, jogou. Desespero absoluto de mãe que não aguenta mais ver filho sofrer. E então afastou-se. Assentou-se em frente, afastando-se à distância de um tiro de arco, porque dizia: que eu não veja morrer o menino. Distância específica.
aproximadamente 80 a 120 metros, longe o suficiente para não ouvir os gemidos finais, perto demais para não saber que estava acontecendo. E levantou a voz e chorou. O hebraico diz Watissa et kolah watevk. Literalmente, ela deu sua voz e chorou. Choro que rasga o deserto. Uivo de mãe vendo o filho morrer. Mas Deus ouviu. Não o choro de Hagar. O versículo 17 é preciso. Deus ouviu a voz do menino, Ismael, a criança abandonada sob o arbusto. E o anjo de Deus chamou Hagar dos céus. Pela segunda vez na vida dela, anjo a encontrava no deserto. Mas agora não era para mandá-la de volta, era para revelar futuro. Que tens, Hagar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino. Levanta-te, ergue o menino e pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. Grande nação. Goi Gadol, em hebraico. A mesma expressão usada para a promessa feita a Abraão sobre Isaac. Não era promessa menor, não era consolação, era decreto paralelo de grandeza. E então Deus abriu os olhos dela. Versículo 19. E abriu-lhe Deus os olhos e viu um poço de água. O poço estava ali o tempo todo. Ela não o havia visto porque o desespero cega. Encheu o odre, deu de beber ao menino e Ismael viveu. Mas o que veio depois ninguém esperava. O texto bíblico é brutalmente econômico sobre os anos seguintes de Ismael. Gênesis capítulo 21, versículos 20 e 21. E era Deus com o menino que cresceu e habitou no deserto, e foi flecheiro, e habitou no deserto de Parã, e sua mãe tomou-lhe mulher da terra do Egito. 3 versículos para resumir décadas. Deus com ele, crescimento, habilidade com arco, casamento com egípcia e silêncio. A narrativa bíblica abandona Ismael para focar em Isaac. Capítulos inteiros dedicados a Isaac encontrando Rebeca, aos gêmeos Esaú e Jacó, as 12 tribos de Israel. Ismael, nota de rodapé. Gênesis capítulo 25 lista os 12 filhos de Ismael em 4 versículos rápidos. 12 príncipes como Deus prometeu, mas sem histórias, sem drama, sem relevância aparente para o plano de redenção. Ou será que havia? Aqui está o que a maioria ignora. A promessa feita a Ismael não era apenas sobre números. Era sobre caráter nacional específico. Gênesis capítulo 16, versículo 12. Quando o anjo apareceu a Hagar pela primeira vez, já grávida, fugindo de Sara, ele disse algo perturbador sobre quem Ismael seria. Ele será homem feroz, e a sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará diante da face de todos os seus irmãos. A palavra hebraica traduzida como feroz é periadan, literalmente jumento selvagem de homem, ou homem selvagem. Não domesticado, não subjugado, livre e conflituoso, sua mão contra todos, todos contra ele. Não profecia de maldade, profecia de independência radical e conflito perpétuo. E a última frase, habitará diante da face de todos os seus irmãos. Não longe deles, na frente deles, confrontando-os. 4.000 anos depois, o cumprimento é impossível de negar. Mas como uma profecia sobre menino abandonado no deserto se transformou em religião de 1,8 bilhão de pessoas? A resposta exige que você entenda algo crucial sobre como Deus trabalha com rejeição humana. Sara rejeitou Ismael. Abraão cedeu. Mas Deus não. 3 vezes. No relato de Gênesis, Deus intervém diretamente em favor de Agar e Ismael. 3 aparições angélicas. Primeira, quando Agar fugiu grávida, o anjo a encontrou perto de fonte no caminho de Sur e mandou voltar com promessa de descendência inumerável. Segunda, quando expulsa com Ismael criança, Deus ouviu o choro do menino e mostrou o poço. Terceira, implícita na bênção contínua, e era Deus com o menino. Pense na ironia brutal. Isaac, o filho escolhido, nasceu por milagre.
Ismael, o filho rejeitado, sobreviveu por milagre. Ambos dependiam igualmente de intervenção divina para existir. A diferença não estava em quem Deus amava, estava em quem carregaria a linhagem messiânica. E essa distinção, embora crucial teologicamente, não significava que Deus abandonou o outro filho. Gênesis capítulo 17, versículo 20, registra a conversa entre Deus e Abraão antes do nascimento de Isaque. Abraão acabara de ouvir que Sara, aos 90 anos, teria filho. Ele riu. E então disse a Deus: tomara que viva Ismael diante de teu rosto. Súplica de pai desesperado. Não me tire Ismael. Deixa ele viver sob teu favor. E Deus respondeu: quanto a Ismael, eu te ouvi. Eis que o tenho abençoado, e falo-ei frutificar, e falo-ei multiplicar grandissimamente. 12. E príncipes gerará, e dele farei uma grande nação. Tempo verbal hebraico. Berakti ot, já o abençoei. Ação completa. Decreto selado. Antes de Sara pedir expulsão, antes de Ismael zombar de Isaque, antes do deserto, Deus já havia abençoado Ismael com decreto irrevogável. Mas a bênção viria com preço que ninguém calculou. Os 12 filhos de Ismael cresceram e se espalharam pela Península Arábica. Gênesis capítulo 25 lista os nomes: Nebaiote, Quedar, Adbeel, Mibsão, Misma, Dumá, Massá, Haddad, Tema, Getur, Nafis e Quedemá. 12 príncipes de 12 tribos. E o texto adiciona detalhe geográfico crucial. Estes são os filhos de Ismael, e estes são os seus nomes pelas suas vilas e pelos seus acampamentos. 12 príncipes segundo as suas famílias. E habitaram desde Avilá até Sur, que está em frente do Egito, indo para Assur. Avilá até Sur. Região que abrange praticamente toda a Península Arábica, de fronteira com o Egito ao sul até a Síria ao norte. Território massivo, desértico, inóspito, mas estratégico. Controlava rotas comerciais entre África, Ásia e Europa. Caravanas de especiarias, incenso, mirra, ouro. Tribos ismaelitas não eram nômades insignificantes. Eram controladores de comércio internacional. E algo mais. Eram guerreiros. A profecia sobre Ismael ser flecheiro se cumpriu literalmente. Arqueólogos descobriram que tribos beduínas da região desenvolveram técnica única de arquearia a cavalo. Podiam disparar flechas em galope completo com precisão letal. Exércitos sedentários não conseguiam alcançá-los. Eles atacavam, saqueavam e desapareciam no deserto onde ninguém ousava perseguir. Durante séculos, descendentes de Ismael e descendentes de Isaque coexistiram em tensão exatamente como profetizado. Mão contra todos, todos contra ele. Comerciantes ismaelitas aparecem na história de José. Foram eles que compraram José dos irmãos e o venderam no Egito. Midianitas, possivelmente relacionados a ismaelitas, atacaram Israel durante o período dos juízes. Nabateus, descendentes prováveis de Nebaiote, filho de Ismael, construíram Petra e dominaram o comércio por séculos. Mas nada disso explica o islamismo. A chave está no que aconteceu 600 anos depois de Cristo, na cidade de Meca, com um homem chamado Muhammad ibn Abdullah, descendente direto, segundo tradição islâmica, de Ismael através de Quedar, segundo filho. Meca já era centro religioso antes de Muhammad. Abrigava Kaaba, estrutura cúbica que muçulmanos acreditam ter sido construída por Abraão e Ismael como casa de adoração ao Deus único. Mas no século VII, Kaaba estava repleta de ídolos. 360 deuses tribais. Muhammad começou a ter visões aos 40 anos. Anjo Gabriel, segundo relato islâmico, apareceu em caverna do Monte Hira e ordenou: Iqra, lê ou recita. Muhammad alegou ser analfabeto. O anjo repetiu 3 vezes e começaram revelações que durariam 23 anos e formariam o Alcorão.
A mensagem central era choque direto contra o politeísmo árabe. Existe apenas um Deus. La ilaha illa Allah. Não há divindade além de Deus. E Muhammad era mensageiro final, selo dos profetas. A mesma mensagem que Abraão recebeu 2.500 anos antes. O mesmo Deus de Isaac, mas agora revelado através de descendente de Ismael. A pergunta que paralisa cristãos e judeus é esta: Muhammad estava certo? A Bíblia não menciona Muhammad, não profetiza islamismo explicitamente, mas profetiza Ismael. E as características da nação ismaelita descritas em Gênesis se encaixam com precisão perturbadora no islamismo. Nação grande, 1,8 bilhão. 12 príncipes, 12 imãs na tradição xiita, 12 califas na sunita, mão contra todos, todos contra ele. 1.400 anos de conflito com o cristianismo, judaísmo, hinduísmo entre si. Habitará diante da face de todos os seus irmãos, não longe, na frente, confrontando. Mas há algo mais profundo, algo que a maioria ignora, porque exige admitir desconforto teológico. Deus realmente abençoou Ismael. Não foi promessa vazia, não foi consolação por perder a primogenitura, foi decreto genuíno de grandeza. E se Deus disse que faria de Ismael grande nação, e hoje o islamismo é a segunda maior religião do mundo, influenciando política, economia, cultura de dezenas de países, será que isso não é, de alguma forma retorcida e misteriosa, cumprimento literal da profecia? Aqui está onde a maioria tropeça. Assumir que bênção de Deus implica aprovação teológica completa. Mas Bíblia mostra repetidamente que Deus abençoa pessoas e nações fora da linhagem messiânica sem endossar tudo o que fazem. Deus abençoou Ismael. Isso não significa que o islamismo está teologicamente correto. Significa que Deus cumpre o que promete, mesmo quando promessa foi feita a filho rejeitado de união problemática. E talvez esse seja o ponto mais brutal de todos. A origem do islamismo, segundo a Bíblia, não é invasão demoníaca. É consequência direta de decisões humanas falhas dentro da própria família de Abraão. Sara não confiou na promessa de Deus e ofereceu Hagar. Abraão cedeu à pressão. Sara ficou com ciúmes e exigiu expulsão. Abraão obedeceu por ordem divina que, francamente, soa mais como permissão relutante que comando entusiástico. Ouve a voz de Sara. Não parece prescrição alegre. Parece Deus trabalhando dentro de bagunça humana. E da bagunça, Deus ainda fez nação. Isso conecta com verdade teológica mais ampla. Deus não desperdiça rejeição, não desperdiça dor, não desperdiça abandono. Agar foi abusada como barriga de aluguel, descartada quando não era mais útil, expulsa para morrer. Ismael foi humilhado pelo meio-irmão, rejeitado pelo pai, exilado no deserto. E de ambos Deus fez linhagem que moldaria a história mundial. A pergunta não é se islamismo é verdadeiro. Biblicamente, a resposta é não. Jesus é o Messias que veio através de Isaac, não Ismael. Mas a pergunta que atormenta é: por que Deus permitiu que filho rejeitado gerasse movimento religioso que competiria com o cristianismo por corações de bilhões? Talvez a resposta esteja no caráter de Deus revelado através da história toda. Deus escolhe rejeitados. Davi era 8º filho ignorado. Moisés era gago fugitivo. Ruth era viúva moabita. Raabe era prostituta. Jesus nasceu em estábulo de mãe questionada. Paulo era perseguidor. O padrão bíblico não é Deus abençoando apenas os escolhidos óbvios. É Deus alcançando especificamente os descartados. Ismael foi descartado por Sara. Abraão o amava, mas o enviou embora. E Deus disse: esse aqui também é meu. Mas há preço.
em ser abençoado fora da aliança primária. Isaque recebeu terra prometida. Ismael recebeu deserto. Isaque recebeu pacto eterno. Ismael recebeu 12 príncipes. Isaque gerou linha que culminou em Cristo. Ismael gerou linha que até hoje questiona Cristo. As bênçãos não eram iguais, nem deveriam ser, porque o plano de redenção tinha caminho específico. Abraão, Isaque, Jacó, Judá, Davi, Jesus. Mas o caminho alternativo, a linha paralela de Ismael, ainda carregava promessa divina. E isso cria tensão que persiste 4 milênios depois. Aqui está a ironia devastadora que fecha o círculo. Sara expulsou Agar e Ismael para proteger a herança de Isaque, eliminar competição, garantir que bênção não fosse dividida. E o resultado? Conflito perpétuo entre descendentes de ambos. Jerusalém disputada, Terra Santa reivindicada por 2 grupos que traçam origem ao mesmo patriarca. Mesquita de Omar, construída exatamente onde o Templo de Salomão ficava. Muro das Lamentações de um lado, cúpula dourada do outro. A tentativa de proteger a bênção gerou a divisão. E se Sara tivesse confiado que Deus poderia abençoar ambos sem diminuir nenhum? E se Abraão tivesse lutado mais pela permanência de Ismael? E se a família tivesse permanecido unida, com Isaque como herdeiro da promessa messiânica e Ismael como irmão honrado? A história seria diferente, mas não foi, porque humanos escolhem medo em vez de fé, escassez em vez de abundância, exclusão em vez de inclusão, e Deus trabalha com as escolhas que fazemos. Gênesis capítulo 25, versículos 7 a 9, registram morte de Abraão. Estes, pois, são os dias dos anos da vida de Abraão, que viveu 175 anos. E Abraão expirou, morrendo em boa velhice, velho e farto de dias. E foi congregado ao seu povo. E Isaque e Ismael, seus filhos, o sepultaram na caverna de Macpela. Leia de novo. Isaque e Ismael. Abraão morreu aos 175 anos. E o texto bíblico registra algo que poucos notam. Isaque e Ismael juntos o sepultaram na caverna de Macpela. Os 2 irmãos separados por décadas de ressentimento, lado a lado, carregando o corpo do pai. Silêncio entre eles. Mãos que talvez se tocaram pela primeira vez desde a infância. Imagine a cena. Isaac tinha 75 anos quando o pai morreu. Ismael, 89. Homens velhos. Vidas inteiras vividas separados. Isaque em Canaã, com rebanhos e riquezas herdadas. Ismael no deserto com seus 12 filhos e tribos espalhadas. Décadas sem se ver, talvez sem se falar. E então chega a notícia: Abraão morreu e ambos vieram. Não sabemos quem chegou primeiro, se houve abraço, se houve lágrimas, se houve recriminações ou pedidos de perdão. O texto não diz, apenas registra: o sepultaram, juntos, carregaram o corpo do pai que amaram e que os feriu para dentro da caverna comprada para sepultar Sara anos antes. A mesma Sara que exigiu a expulsão de um deles. Você pode sentir a tensão? Isaque enterrando o pai ao lado de mãe que protegeu a herança dele. Ismael enterrando o pai ao lado de mulher que o odiava. Mas fazem juntos, porque naquele momento não eram herdeiro e rejeitado, eram filhos. A rocha selou a entrada. As 2 linhagens seguiram caminhos opostos. Isaque permaneceu em Hebrom, herdeiro da terra. Ismael voltou para o deserto, senhor das tribos. Nunca mais se encontraram, segundo registros bíblicos, mas por algumas horas naquele funeral houve unidade. Hoje, bilhões descendem espiritualmente de um ou de outro. Judeus e cristãos olham para Isaque. Muçulmanos honram Ismael. Mas naquela tarde em Hebrom, eram apenas 2 filhos enterrando o pai. 2 homens que compartilhavam sangue, mesmo que não compartilhassem destino. Você pode visitar a caverna de Macpela hoje
Estrutura de pedra calcária de 2.000 anos, protegendo o túmulo de 4.000 anos. Herodes construiu muros ao redor no 1º século a.C. Blocos maciços, alguns pesando 50 toneladas. Muçulmanos controlam o local agora, Mesquita de Abraão. Mas judeus têm acesso parcial. Dias divididos, horários separados, orações simultâneas proibidas. Muçulmanos oram de um lado, judeus de outro. A separação continua, exatamente como profetizado. Sua mão contra todos e a mão de todos contra ele, e habitará diante da face de todos os seus irmãos. Mas por um momento, naquele funeral 4.000 anos atrás, houve reconciliação, temporária, silenciosa, mas real. A promessa se dividiu, mas o amor de 2 filhos por um pai foi o mesmo.